Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a Tenente Lobo Viana, do Colégio Militar de Brasília, e hoje a gente vai começar a nossa aula de número 34 sobre Ortega y Gasset, uma sequência da aula da semana passada. Estamos na semana 40 e essa é a nossa última aula de conteúdo inédito, né? A gente ainda vai fazer aí algumas aulas, uma ou duas aulas de revisão, mas essa é a nossa última aula com conteúdo que não estudamos, que não vimos, que estamos apresentando o conceito, que estamos aí treinando para a prova e treinando para vestibular, para Enem, né? Estamos tentando aí aumentar o nosso repertório. Na semana passada, a gente já começou a falar sobre José Ortega y Gasset, José de José, né? Meu espanhol é péssimo, mas é isso aí. A gente começou a falar sobre esse filósofo contemporâneo que nasceu aí em 1883 e morreu em 1955. E na aula passada, eu comecei a falar para vocês sobre o pensamento de Ortega, que vai falar, que vai permear, que vai centralizar justamente essa ideia do eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, Ortega y Gasset, ele vai te falar que para você reconhecer a realidade que o cerca, você precisa fazer esse exercício do particular para o universal. Para eu entender aquilo que me cerca, aquilo que me envolve, aquilo que participa da minha existência, eu preciso fazer um olhar para mim mesmo. Eu preciso dessa ideia socrática do conhece-te a ti mesmo, para que eu possa entender quem eu sou de fato, mas para que eu possa entender que, lidando com a minha construção, participando do meu crescimento, eu tenho circunstâncias que podem ou não podem ser controladas por mim. Eu tenho circunstâncias que atingem a minha vida, das quais eu posso falar, beleza, isso aceito, e outras que eu preciso me modificar, eu preciso ver como eu vou lidar com esses fatos que ocorrem e que eu não consigo lidar e que eu não tenho controle sobre a situação. E aí eu falei para vocês também um pouquinho sobre o homem massa, aquele homem que não sente agonia em ser igual aos outros, não sente angústia, aquele homem que se sente até feliz de ter as mesmas ideias, as mesmas posições, e é sempre uma boia à deriva, né? Algo que só vai sendo jogado para o que a ocasião lhe leva. E aí, hoje eu queria falar para vocês sobre um conceito orteguiano, né? Um conceito próprio de Ortega y Gasset, que vai ser o conceito da razão vital. A razão vital para Ortega y Gasset vai fazer parte aí da sua proposta filosófica de saber ao que se ater, ao que se pegar, né? E a razão vital, essa ratio-vitalidade, esse ratio-vitalismo, ele vai justamente tentar propor essa ideia de recuperar o elo com as nossas circunstâncias e recuperar o elo com a nossa vida. Aliás, recuperar o elo com as nossas circunstâncias, com aquilo que nos rodeia, com aquilo que participa da nossa vida, é recuperar o elo com a nossa vida. Portanto, compreender as circunstâncias que me cercam, olhar ao meu redor, olhar para aquilo que está acontecendo, é recuperar o elo com que eu sou, com a compreensão do ser, tá bem? Então, olha quantas coisas que esse conceito do racio-vitalismo vai trazer na teoria orteguiana. Isso tudo porque Ortega y Gasset, ele vai ser um crítico aí, principalmente naquela dualidade que existia entre o realismo e o idealismo.
É, ele vai apresentar que o encontro da filosofia com a realidade, ele está em nível vital, está nesse nível da participação e da percepção da importância da vida do sujeito. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por exemplo, quando a gente estuda a filosofia antiga, né, lá na antiguidade, a gente vai ver justamente que esse encontro da filosofia com a realidade estava em nível ontológico. O encontro da filosofia com a realidade estava naquela busca do que é o ser, naquela questão da metafísica, de entender o ser como uma coisa para além das aparências, mas buscando ali a essência. Se a gente for tentar compreender a Idade Média, a gente vai ver que esse encontro da filosofia com a realidade está em nível teológico, né? Na busca de uma divindade do Theos, né? De Deus. E para Ortega y Gasset, esse encontro da filosofia com a realidade está justamente em nível vital, em reconhecer a importância, a significância e a centralização da vida nesse processo de percepção e de conhecimento da realidade. E aí, nesse livro dele aqui, El tema de nuestro tiempo, Ortega y Gasset, ele vai justamente apresentar essa síntese dessa oposição do realismo e do idealismo. Se por um lado o realismo ele trazia aí, ele excluía o mundo da mente humana, dando independência aos objetos do mundo, Ortega y Gasset vai fazer uma crítica a essa frieza do realismo, mas, por outro lado, vai apontar a ingenuidade do idealismo que supõe ser a mente humana a criadora da realidade. Então, Ortega y Gasset vai ficar mais ou menos aí no meio termo, né? Não é nem tanto os objetos do mundo que têm independência da minha mente e existem por si só, mas nem tanto a minha mente a criadora da realidade. Como pode funcionar isso? Qual será a solução que Ortega traz? Ele vai começar então a tentar mostrar essa importância da vida, né? Do nível vital. E aí ele vai falar que a vida é justamente um princípio ou a realidade fundamental. Vocês lembram? Talvez não, mas vamos tentar puxar aqui um pouquinho da mente de vocês. Quando a gente estuda filosofia antiga, pré-socráticos, a gente fala que aqueles pensadores, eles estavam tentando reconhecer a realidade que os cercava, buscando um princípio fundamental, buscando um elemento que fosse o originador e aquilo que promovesse a manutenção de tudo que existe. E esses filósofos, eles estão então em busca da arqué das coisas, o princípio originário, ou as arcais, se for no plural. Tales de Mileto, então, ele vai propor que a arqué das coisas é a água. A água é aquilo que cria e que mantém a possibilidade de realidade das coisas. Pitágoras vai falar que foi os números, Parmênides vai falar que foi o ser. Enfim, a gente vai ter aí várias propostas, né? Demócrito vai falar que foi o átomo. A gente vai ter aí várias propostas do que poderia ser esse elemento originador, esse princípio ou realidade fundamental. Ortega y Gasset, agora na contemporaneidade, ele vai trazer a vida como esse fundamento, sendo que a vida é a fundação, o fundamento, ela não é serva de todas as áreas do saber, porque durante a Idade Média e a modernidade, a gente vai ter a vida como uma participante, como uma coadjuvante ali, né, da razão ou dos processos empíricos. E Ortega y Gasset, ele vai trazer essa centralidade à preocupação da vida. É a vida o fundamento de todas as áreas do saber. E aí ele vai começar a traçar aqui
uma ressalva. O homem, ele não deve, o homem, o ser humano, não se deve colocar como a única realidade do universo. Ele não tá falando, né, que é porque eu vivo que eu dou que a realidade depende de mim, ou que eu sou a medida da existência de todas as coisas. Não. O homem, o ser humano, não é sequer a realidade mais importante. Mas o homem é a realidade básica. Ou, nas palavras do próprio Ortega y Gasset, o homem é a realidade radical, no sentido de raiz, no sentido que é a partir dessa realidade que eu posso compreender a realidade das outras coisas. Tá? Então não é que as coisas dependam de mim, não é aquele processo tão ideológico assim, mas é a partir da vida do ser humano e de sua vivência que as outras coisas passam a ter valor e razão de ser. Então, o mundo físico e ou o mundo psíquico e ou o mundo moral, eles só vão possuir sentido e a sua própria realidade a partir de estarem inseridos nessa realidade radical, nessa realidade da vida do ser humano. Porque é vivendo, né? É durante o seu processo de nível vital que o homem ele vai dar significância ao mundo físico, ao psíquico, ao mundo dos valores, ao mundo moral. Então, cada vida humana, em particular, né, cada indivíduo, é uma realidade sem a qual as outras perderiam o sentido ontológico, o sentido de ser. Sem a vida, todo o resto perderia seu significado. Então é muito interessante isso aqui que Ortega y Gasset ele vai colocar, porque ele vai colocar justamente que a vida do ser humano não é a realidade mais importante, né? Você pode ter essas realidades físicas, psíquicas, morais, que até transcendem a vida do indivíduo, a vida particular do ser humano. Mas é a partir dela que eles ganham significância. É por isso que ele está falando aí numa realidade radical, nessa realidade de raiz, nessa realidade, né, de que os outros mundos passam então entre aspas, emanar a sua realidade. E a realidade das coisas, ou do eu, né, ou do indivíduo, se dá na vida, como um momento dela. Então, a gente pode voltar a essa frasezinha que eu já falei para vocês na aula passada, quando a gente estava falando bastante da questão das circunstâncias, dos contextos, daquele choque com o futuro. E aí, de novo, eu trago para vocês essa ideia aqui de Ortega y Gasset. A vida não é recepção do que se passa fora. Antes, pelo contrário, consiste em pura atuação. Viver é interior, portanto, um processo de dentro para fora. Olha só, Ortega y Gasset ele tá começando a construir justamente essa ideia da realidade radical, essa ideia que é tão preciosa para essa ideia, para esse conceito de razão vital, de raciovitalismo. E ele está colocando aqui, ele está postulando que o homem, então, ele é ativo, ele não é passivo. Por isso que depois ele vai falar sobre a importância também dessa razão vital ligada à historicidade. Mas o que ele está botando aqui é que viver é um processo de dentro para fora, né? Então, vai depender do sentido que cada um vai dar a essas outras realidades que são interdependentes da realidade radical, o mundo físico, psíquico, moral. Viver é o interior, portanto, um processo de dentro para fora, em que invadimos o contorno com atos, obras, costumes, maneiras, produções, segundo o estilo originário que está previsto em nossa sensibilidade. E aí,
aqui Ortega y Gasset, ele vai justamente falar que a minha vida, a vida de cada indivíduo, a vida do ser humano, é o sentido da realidade. E esta apenas se torna compreensível a partir dela. Então, é a vida que dá sentido àquilo que nos cerca, aquilo que nos contextualiza, aquilo que nos ampara, né, enquanto seres viventes. E essa realidade só se torna compreensível a partir da ideia da vida, em nível vital. Não há diferença, então, quando a gente começa a construir essa ideia, não há diferença entre razão e viver. Isso aqui vai ser muito interessante porque Ortega y Gasset está construindo um paralelo e uma crítica, ele está se opondo, na verdade, àquela ideia moderna de penso, logo existo, né? Onde os filósofos, os teóricos, os pensadores, para promover um elogio exacerbado da razão, eles acabaram excluindo a vida dessa dinâmica e desse grau de importância tão centralizado. Aqui a ideia que Ortega y Gasset traz, ela parece muito mais alguma coisa parecida com penso porque existo, né? Não existe algum eu sem o mundo, ao mesmo tempo que a realidade desse mundo está voltada, ela faz referência àquela realidade radical que está em nível vital. Vocês estão entendendo? Estou me fazendo entender? Qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente, tá? No fórum, entre em contato com a gente pra gente tentar sanar possíveis dúvidas, porque essa aqui é uma ideia que é muito contemporânea, né? Que ela é uma ideia inovadora pra gente, diferente daquilo que a gente via construindo até então. Mas o que Ortega y Gasset está tentando falar aqui é que a razão não é algo independente, né? A razão não é algo que está excluso, mas justamente não há diferença entre razão e viver. Eu, enquanto sujeito de razão, eu utilizo a razão enquanto vivo, da mesma forma que eu utilizo a visão, o tato, o paladar, né? Da mesma forma que eu utilizo os meus sentidos para eu conseguir me adequar e para eu conseguir captar a realidade e a compreensão das coisas, eu utilizo a razão. A razão não é algo que está além ou não é algo que está diferenciado, mas são a mesma coisa. Então, viver é não ter outro remédio senão raciocinar antes a inexoráveis circunstâncias. Eu, enquanto ser vivente, enquanto ser humano que utiliza da razão, não tem outro remédio senão utilizar o meu nível vital com a minha razão frente a essa ideia de que as circunstâncias estão acontecendo, estão se construindo e vão ser postas à minha frente. A vida funciona como razão. E a vida vai ser, então, ação e percepção. A vida é o que eu faço e aquilo que me acontece. Então, perceba aqui que o que Ortega y Gasset está tentando fazer é justamente essa síntese do realismo e do idealismo, né? A vida, ela não é nem aquilo que o objeto independe do sujeito, né? Existe por importância e por significação própria, mas também não estou falando que só eu dou razão ou só eu dou significância àquilo, mas existe ali um meio termo. É uma ideia um pouco que... Vou usar uma metáfora, vamos ver aqui se eu me faço entender. É uma ideia um pouco que circular, né? No momento em que eu ajo e eu modifico as circunstâncias, aquilo que vai me acontecer é diferente, né? Então eu posso modificar o objeto que está ao meu redor, está à minha disposição, eu posso criar esse objeto ao mesmo tempo em que esse objeto também tem uma significância. Às vezes, esse objeto também não vai depender do meu aval, né? Da minha vontade, do meu controle, tá certo? E aí,
Essa frasezinha aqui, na verdade, eu peguei da bibliografia da aula que eu mostrei inicialmente para vocês, mostrei lá no comecinho da nossa videoaula, em que ele vai dizer o seguinte: a vida, faltou vida aqui, a vida deve ser o ponto de partida metafísico, projetando-nos sempre ao futuro, pois viver é ter consciência do que nos é possível. O próprio mundo é repertório de nossas possibilidades vitais, aquilo que podemos ser. E isso não é externo à nossa vida. Tudo o que nos acontece, acontece dentro e não fora do nosso campo vital. Então, a ideia que Ortega y Gasset vai trazer aqui é essa ideia de que o viver é uma coisa em construção, uma coisa ativa, uma coisa que está acontecendo. Ele traz bastante aquela ideia heraclitiana, né, do devir. Lembram de Heráclito, de novo, na filosofia antiga? Heráclito é aquele pré-socrático que vai falar que não se entra duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez, não é nem o mesmo homem e nem são as mesmas águas. Então, existe essa ideia do devir, do que tudo está sempre acontecendo, tudo está em constante mudança. E a vida vai ser então justamente esse projeto para o futuro. Eu ajo hoje e eu tento controlar, agir ou receber as minhas circunstâncias frente àquilo que eu planejo e que eu projeto para o futuro. Não tenho controle sobre isso, mas eu estou sempre tentando dar um passo para além daquilo que eu sou. E aí que eu trago de volta aquela ideia que eu também já apresentei na aula passada, desse choque com o futuro. Porque a vida também vai ser esse choque com o futuro, esse choque com as circunstâncias, das coisas não acontecerem necessariamente do jeito que eu previ. E de eu saber lidar, então, com essas imprevisibilidades, com isso que não estava no script, com tudo aquilo que nos acontece que não fazia parte dos planos. Então, pois, a vida princípio de toda investigação. Se antes eu vou falar que o homem conhece através dos seus sentidos, ou se o homem conhece através da sua razão, se antes eu vou tentar entender qual é o processo que o homem usa para conceber e capturar as ideias que estão no mundo, Ortega y Gasset vai falar que o conhecimento, a realidade, só é possível através da vida. A vida é um pressuposto básico para a própria noção do real. A vida é uma realidade cujo ser consiste em pensar a si e fazer a si mesmo. Viver é pura consciência, vírgula, faltou aí. É intimidade conosco mesmo. É tomar as rédeas da situação e estender essa intimidade particular ao mundo em torno. A coexistência entre o eu e as coisas é fator primordial da tomada de consciência do sujeito. Ao dar-se conta de si mesmo, o sujeito dá conta do mundo que o cerca. Ao dar, se, né? Ao dar-se conta de si mesmo, o sujeito dá conta do mundo que o cerca. Então, de novo, eu trago aqui aquela ideia de que o homem, ele é ativo, né? E é justamente nessa atividade, ele não é passional, ele está sempre em construção. Eu também posso trazer outra frase que a gente citou na aula passada, que o homem ele é uma missão, né? Sobre esse caráter do ter uma missão, do estar se construindo, de estar em busca dessa construção. E, de novo, essa frase ela tenta mostrar justamente a importância da nossa ação e do nosso nível de entendimento para a construção daquilo que está ao nosso redor e da compreensão da realidade. De forma que
para eu poder construir, interagir e modificar aquilo que está ao meu redor, antes de mais nada, eu preciso desse processo de autoconhecimento, tá? Eu preciso dessa ideia do conhece-te a ti mesmo, do pensar, porque a vida é isso, é eu me conhecer, eu me avaliar, eu tentar entender quem eu sou e aonde eu estou, e como que essas duas coisas podem se unir. Então, de novo aqui na nossa frasezinha, viver é pura consciência, vírgula, que faltou, é intimidade conosco mesmos. É tomar as rédeas da situação e estender essa intimidade particular ao mundo em torno. E, por fim, né, para a gente reduzir aqui, para a gente resumir, na verdade, essa ideia do raciovitalismo, da razão vital, lembrando então que para José Ortega y Gasset, razão é a mesma coisa que viver, o homem não tem natureza, tem história. Correto? Esse foi o nosso último conteúdo do ano, então. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que eu tenha me feito entender. Por favor, meditem um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversou. Esse conteúdo não tem no livro didático, então eu vou deixar aqui no AVA para vocês algum ou alguns materiais de apoio, materiais complementares para vocês poderem ler, para vocês poderem ir atrás, né, do conhecimento, ir atrás de complementos, de mais informações, mas qualquer coisa, nos procurem no fórum de dúvidas, tentem entrar em contato para a gente poder construir juntos aí esse novo conteúdo, né? Esse conceito tão contemporâneo, tá bem? Bons estudos para todos e até a próxima!